pessoal, sou o Dr. Isaías Chaves, ortopedista, especialista em joelho e quadril. Estou aqui com o Dr. Caio, fisioterapeuta especialista em corrida, para falar um pouquinho sobre tratamentos de lesões do quadril e do joelho especificamente, né, imaginando, tratados tanto pelo ortopedista como por fisioterapeuta. Né. No meu dia a dia, é muito comum o paciente corredor ter a condropatia patelar, a tendinite patelar, a tendinite do glúteo médio é bem comum, aquele do trato do atrito, do trato do tibial, que faz uma dor lateral, tanto no joelho como no quadril, né? E, de modo geral, a minha parte de tratamento, o que eu abordo como ortopedista, acaba sendo uma coisa mais para aquela lesão mais crônica, né? A tendinite lateral, a síndrome do trato tibial, quando o paciente faz uma aderência lateral, uma tendinite patelar. Hoje a gente a fisioterapia resolve muito bem, mas naquele paciente mais crônico, às vezes eu preciso lançar a mão de uma ortotripsia, que é um tratamento de ondas de choque, para tentar resolver essa dor, e muitas resolve muito bem, se resolve um processo inflamatório crônico, como a ortotripsia, algumas infiltrações na condropatia patelar, nos pacientes que têm um desgaste articular. Pensando numa condroproteção, a gente tem o ácido hialurônico muito utilizado nas articulações para proteger a articulação, né? O que é o ácido hialurônico? É um composto que vai impregnar na cartilagem e vai proteger a cartilagem. Ele é um condroprotetor. Ele faz com que a ideia é lubrificar, reduzir a resposta inflamatória, reduzir o atrito com essa infiltração. Agora, é muito importante o paciente entender o que? Reduzir o atrito, o movimento dinâmico adequado, uma musculatura bem equilibrada, também reduz o atrito. Então, eu sempre falo para o meu paciente, eu nunca indico só a infiltração para o paciente. Eu falo, você precisa da infiltração, mas também precisa extremamente da musculatura bem equilibrada. Não adianta eu infiltrar o paciente, tirar a dor com a infiltração e não equilibrar a musculatura. É como se eu estivesse tirando a dor, mas o movimento errado continua. O estresse, o atrito continua. Então, é um combinado entre um protetor intraarticular, mas principalmente o arcabouço externo para evitar esse movimento errado. Não adianta eu lubrificar, proteger a cartilagem e manter o movimento errado. Essa é a minha forma de pensar, né? Isso acontece muito, porque às vezes chega pra gente exatamente isso, assim, aquele paciente que a dor até acabou e quando a dor acaba, ele acaba perdendo até o incentivo de fazer a reabilitação. Então, se a gente estiver pensando no sintoma, né, pode ser um medicamento, e isso o médico que vai entrar, mas se a gente não pensar no de onde pode estar vindo a causa, né, qual é a causa, o que está gerando então, esse atrito da patela? Pô, é um movimento, que você falou desse desequilíbrio de movimento, que tem uma relação grande, a gente sabe que tem uma relação não direta de causa e efeito, mas é super importante esse desequilíbrio muscular que pode estar favorecendo esse movimento que vai gerar um atrito maior. Então, de repente faz uma aplicação, acabou a dor, mas a causa não foi resolvida, não foi solucionada, e daqui a pouco ele volta a ter um quadro de novo da dor ali. Então a ideia da fisioterapia é entrar exatamente nessa parte do movimento, onde tem uma relação grande, e a gente começa, tanto dos músculos do quadril, a gente sabe hoje, e isso já é bem estabelecido, que os músculos do quadril têm uma importância fundamental nesse equilíbrio de movimento. Então a gente pega esse paciente que chegou pra gente, quando vai analisar o movimento dele, por exemplo, na corrida, que é o que a gente está discutindo aqui, o movimento está totalmente desequilibrado. E ele está correndo ali 12, 21 quilômetros, ou seja, expõe muito essa cartilagem. A gente sabe também que a corrida não é um principal esporte que produz, então a gente tem donas de casa que nunca correram na vida e que vão ter uma condropatia, vão ter um desgaste da patela ali, isso pode acontecer de forma natural, mas na corrida ele pode ter uma exposição maior em função desse desequilíbrio, né? Então, se eu consigo fortalecer esse músculo do quadril, da coxa, deixar essa articulação bem estável e a patela funcionando ali, né, estiver correndo da maneira mais correta possível, pronto, aí eu vou ter ali um quadro de um equilíbrio de movimento favorecido pelos exercícios e por esses mecanismos que ajudaram ali a melhorar a qualidade de vida e trazer de novo para o treino para poder fazer o exercício. Então, eu acho que esse é o ponto, a gente precisa sempre ter a medicina junto com a fisioterapia, essa equipe multidisciplinar, se ajudando ali, Educação e só também orientar depois que você reabilitou, você está sem dor, você reabilitou, você precisa de um bom educador físico para manter essa musculatura e manter esse corpo. Porque se você não cuida, se você foi lá, fez uma boa fisioterapia, reabilitação e nunca mais fez nada, a musculatura vai entrar em desuso, vai perder e logo volta. Ou a carga de treino está excessiva, né? Se o educador físico também não souber desse histórico e colocar uma carga, vamos agora já fazer uma maratona, expõe ele a um treinamento muito grande, e ele acabou de sair de uma reabilitação, ainda precisa de um tempo ali de adaptação. Então é isso, se a gente conseguir ter o
o fisioterapeuta, o educador físico, e outras áreas, nutrição e tal, mas principalmente eu acho... É importante também, né? Com ganho de massa muscular, se a Exato. alimentação adequada para sentir você. Isso, para a recuperação dele, né, para conseguir ter todos os... Exato. Então a gente precisa ter esse equilíbrio disciplinar, acho que é a primeira coisa, assim, a gente precisa passar, né? Então vai no médico, vai no fisioterapeuta, vai no nutricionista, vai no educador físico. Então se a gente estiver bem formado, essa equipe, assim, para conseguir fazer, a gente pode ter hoje que é uma lesão muito comum na corrida aí, em mulheres acima de 35 anos, ou pessoas ativas que têm esse desgaste da patela, mas que pode ser evitado, e o fortalecimento é um dos principais remédios aí que vão dar essa solução para esse corredor aí que está com... Nas dores laterais, o estresse tibial, lateral, perdão, assim da banda tibial. Você gosta muito de quê? Quando eu sentir para você com dor, né? Seja tanto do quadril como do joelho. Então, tem duas coisas que eu acho importantes. Só. Quando eu vou avaliar esse corredor, eu pego duas coisas. A primeira é avaliar esse equilíbrio que você falou, esse controle neuromuscular. O que é controle neuromuscular? É a capacidade que a musculatura dele tem de estabilizar essa articulação. Então, se eu tenho um joelho que está fazendo um movimento, seja de válvula dinâmico ali, que está instável, então você pega um corredor, vai fazer 21 km, vai fazer a meia maratona, então ele está exposto ali a 2 horas, normalmente a 2 horas de corrida. Então, a gente tem um cálculo hoje que são de 800 passos por quilômetro. Então, imagina, 21 quilômetros, 800 passos, ou seja, 800 vezes flexão do joelho naquele momento, nem 1 quilômetro só, imagina 21. Então, é uma exposição muito grande que a gente precisa avaliar, então, a biomecânica e esse equilíbrio muscular. Então, eu fortaleço a musculatura da coxa, do quadríceps, do pé. A estabilidade ela vem proximal quando é do quadril, mas vem também distal quando a gente está melhorando essa estabilidade lá embaixo no pé dele. Então eu faço esse corredor mais estável, melhorando o fortalecimento desse preparo muscular e ao mesmo tempo vou em cima da biomecânica dele. Pensando na síndrome da banda tibial, que é essa dor lateral do joelho por um atrito, uma compressão ali dos tecidos nessa parte lateral do joelho, a gente precisa olhar a biomecânica também. Como é que é essa mecânica de movimento? Então a gente tem um padrão de movimento que é o crossover, por exemplo, que existe essa relação de causa e efeito. O crossover é quando o corredor tem uma inclinação das pernas muito grande, acentuada, ele é aquele corredor que pisa com um pé na frente do outro. E esse pisar um pé na frente do outro aumenta essa tensão sobre a banda e ela começa a atritar, começa a ter uma compressão ali lateral do joelho. Então, entende que a biomecânica mais esse equilíbrio muscular, eles precisam. Então, eu posso melhorar ele melhora mais ou menos. Mas ainda estou com desconforto. Melhorou, mas eu estou com desconforto. Quando você vai olhar a biomecânica dele, melhora bem. E tem que a gente retreinar essa corrida, a gente consegue ajustar a biomecânica dele a ter uma mecânica favorável, melhor, para essa articulação do joelho, né, o quadril do joelho ali, e melhorar esse movimento, mais o fortalecimento muscular e dá bom, fica bom. Nessas lesões, eu sempre, quando eu eu sempre trabalho a parte analgésica, medicações, se persiste uma onda de choque ali, mas é esse cuidado com a fisioterapia que vai de fato tirar o paciente da crise e manter ele fora dela. A medicação acaba sendo um analgésico. Tanto a medicação quanto a TPC, infiltrações, acaba tendo efeito só analgésico. Eu não resolvo o problema. Eu tiro de uma fase aguda dolorosa. E aí esse cuidado a longo prazo que mantém. A questão é de causa, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o varo mesmo, né? O corredor que já tem um varo na pele, aumenta o risco ali dele ter essa lesão. Isso a gente não consegue corrigir, mas a gente consegue fazer um fortalecimento que aí gera uma adaptação desse tecido e ele continua correndo numa boa, sem forçar, sem ter essa compressão. Então, a gente está sempre tentando investigar, e às vezes é uma coisa de detetive mesmo, porque aí você tem uma lesão, mas que tem vários fatores, e eu preciso entender qual é o seu fator, né? Qual é o contexto do seu. E aí a avaliação é importante. Então, assim, então nesse corredor aqui, a biomecânica e o equilíbrio muscular foram importantes, a gente sanou, melhorou isso aqui, e às vezes nem é demorado. Às vezes eu pego um corredor que já passou por um monte de coisa, mas alguém analisou a sua corrida? Não, nunca analisou. Então peraí, vamos ver. E aí quando olha lá, esse padrão de movimento, que o corpo não consegue gerar uma adaptação, e a gente melhora, e às vezes melhora na hora. Já aconteceu. De uma menina que não conseguia correr. Ela disse, olha, eu sempre quis correr, eu já tive meu último namorado, ele me chamava para correr, e eu começava depois de 800 metros, eu começava a ter uma dor na lateral do joelho. E eu já fiz pilates, fortalecimento, já melhorei, não sei o que e tal, mas melhora um pouco, mas eu não consigo correr. Quando eu fui olhar, ele tinha esse padrão de crossover, né, que é o pé um na frente do outro ali, a gente
consegue ajustar aquilo até com uma certa facilidade. O educativo que a gente faz na esteira, a gente pega a esteira e faz uma linha no meio dela, assim, com giz, faz uma linha ali. E aí, como ela tem um padrão de botar um pé na frente do outro, eu dou o comando para ela, ó, não pisa na linha. Só. Esse é o comando, esse é o protocolo que a gente faz para melhorar esse padrão. Não pisa na linha. Pronto, ela começa a criar, e a gente faz isso de forma gradativa, porque o corpo dela está adaptado àquele movimento, mas está gerando uma disfunção, né? Então, a gente melhora esse padrão de movimento, reeduca isso, a gente chama de retreinamento da corrida, retreina essa pisada, essa postura, e já o 10 melhorou na hora. Ela conseguiu correr comigo 1,5 km, aí a dor começou a aparecer, falando, não precisa expor, agora a gente vai treinar, começa a fazer isso aqui e tal. Pronto, melhorou. Então é isso, a ideia é que o paciente entenda que não adianta você só tratar o sintoma, tem que tratar a causa, tem que entender que é mais complexo do que se imagina, né? Não é só ondas de choque, infiltração, algo tipo, você tem que entender que a sua musculatura, o bom funcionamento dela é extremamente importante, uma avaliação adequada, direcionada é extremamente importante. Eu, como ortopedista, especialista em joelho e quadril, eu sempre pego o paciente que já se lesionou, né? Então a ideia é que procure ajuda antes para prevenir lesões, né? E evitar que tenha um problema mais grave a longo prazo.